Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje vamos à terceira parte dos nossos videozinhos sobre Vale Tudo. É a partir daqui que a novela vai dar uma virada gigantesca com todos os personagens. Isso porque finalmente a já eternizada no imaginário popular Odete Roitman dá as caras em toda a sua glória. Ou melhor, inglória. Vamos ao ponto-chave dessa fase da trama. Odete Roitman finalmente chega ao Brasil e dá um cagaço em literalmente todo mundo. A vilã entrando na empresa é tipo Darth Vader entrando na Estrela da Morte. Um dos que mais teme a chefona da empresa de aviação é justamente o insuportável do Marco Aurélio, que não tem escolha a não ser obedecer a megera. Porém, com certeza ninguém fica mais abalado com a volta de Odete Roitman do que a própria filha Leninha. A moça fica tão angustiada com o retorno da mãe que bebe todas no dia, fazendo uma cena vergonhosa ao vê-la. Depois do vexame, ela acaba se acalmando e volta a ficar sem beber. Mal sabe ela que tem ainda que lidar com o sumiço do filho. A chegada da vilã também se mostra uma oportunidade para Maria de Fátima intensificar sua tentativa de agarrar o filho dela. Odete não gosta nem um pouquinho da namorada jornalista dele. Algo me diz que deve ter a ver com o fato dela ter jogado na cara da Odete que achava a sogra uma fascista no meio do jantar de família. Maria de Fátima agora é capaz de minar o relacionamento em mais de uma fronte. Ela envenena o babaca do César, sabota os planos da colega e agora conta com a mãe do otário para ajudar a envenenar contra a namorada. Um parêntese para comentar da divertida cena em que ela precisa ler um manual de instruções para entender como que faz para ligar um computador e deletar um arquivo de texto. Nem preciso dizer que nos anos 80 os computadores não tinham a interface maravilhosa e prática que tem hoje. Nossos protagonistas continuam batalhando na vida para sobreviver. Ivan aproveita a chegada de Odete Roitman na empresa e parte para o tudo ou nada. Se fazendo passar por um diretor de outro setor que estava ausente na reunião de retorno de Odete, Ivan pede a palavra e mostra toda a super pesquisa que tinha feito, secretamente enquanto trabalhava como telexeiro. Tudo caminha para um desastre, mas Roitman, para ódio eterno do vice-presidente Marco Aurélio, fica impressionada com a audácia dele e dá um cargo bem melhor na empresa. Enquanto isso, a heroína da história também consegue progredir na vida. Raquel, com a ajuda de Poliana, consegue montar um restaurante e um clube, muito frequentado pela galera jovem da novela. Os núcleos tinham que se unir, né, gente? Finalmente eles acham a mala com dinheiro. Depois de uma maluquice de troca de mala, finalmente o casalzinho de protagonistas descobre a bomba que estava escondida no quarto deles durante uns bons capítulos. Nesse momento da história, mais uma vez, vem para demonstrar a grande diferença de visão de mundo entre Raquel e o Ivan. Enquanto o enxerga como a solução de todos os problemas financeiros deles e não se incomoda em usar o dinheiro porque provavelmente é roubado, a nossa heroína impossível, mesmo sendo a que mais precisa, se diz completamente contra a utilização do dinheiro que deve devolver para o dono, com muitas aspas. Isso porque, segundo o namorado que trabalha diretamente com o dono da mala, é bem provável que essa quantia seja fruto de alguma lavagem de dinheiro. Posteriormente temos outro arco do torneio. Isso mesmo. Depois de tirar Solange da jogada, Maria de Fátima precisava de mais 2 ajustes para conquistar seu ricaço, se reconciliar com a mãe e agradar a possível futura sogra. O primeiro não tem jeito, é tentar implorar perdão, dizer que errou e buscar o carinho da mãe de volta. No segundo caso, chega a hora de puxar o saco. E dentre muitas dessas forçações de barra para fazer a vilãzona gostar dela, Maria de Fátima decide que vai se tornar uma exímia jogadora de gamão e pede a ajuda de César para isso. Não me perguntem como joga gamão, mas eu amei esse momento da novela. O pequeno torneio tem alguns momentos bem interessantes e, diga-se de passagem, algumas piadas bem politicamente incorretas. Fagundes, no caso Ivan, é constantemente sondado por Odete Roitman, uma vez que é visível o interesse de Heleninha no galã, desde que ele a ajudou a aconselhar seu filho, que a essa altura dos capítulos já reapareceu e parou com a frescura dele. Heleninha é convencida a voltar a pintar pela família e os amigos. Sabe, essa é uma das maiores vantagens de gente rica. Seu trabalho sempre pode ser só um hobby que você nem leva tão a sério. Sempre vão puxar teu saco dizendo que tudo que tu faz é bonito. E que tu não pode desistir porque sempre vão te dar todo o tempo e oportunidade do mundo para isso. Inclusive a revista de chiques e famosos, que é em boa parte financiada pela empresa de Odete Roitman, vai sem problema nenhum dar um espaço em suas páginas para o trabalho da artista. Parece que Ivan vai ter que decidir entre continuar com a mulher humilde, mas muito determinada que caiu na vida dele como um raio, ou a socialite com diversos problemas pessoais que pode satisfazer todas as suas pretensões profissionais. O drama está entre nós. Bom, galera, estamos no capítulo 60. Acabei de assistir o 59 para esse vídeo aí.
E não importa o que eu disse antes no vídeo, se eu falei outro número é porque eu menti. Assisti agora o capítulo 59, portanto foram basicamente 30 capítulos desde a última parte, o último vídeo que eu fiz. E eu creio que o foco principal desse vídeo, com certeza, foi a chegada da Odette Roitman no Brasil. Que, como eu comentei anteriormente, foi o efeito do Darth Vader entrando na Estrela da Morte e todo mundo tremendo de medo e obedecendo ele tudo que ele queria. É assim com a Odette, é assim que se mostram os empregados lá daquela empresa de aviação. E é assim que se mostra o Marco Aurélio, que era um vilãozão, claro, tirando a Maria de Fátima, que é a principal vilã. Ele era o grande vilão dessa trama, até a chegada da Odette. Até ele tem medo da Odette, essa que é a verdade. Bom, além da chegada da Odette Roitman, a gente teve uma aproximação muito grande do personagem do Antônio Fagundes, que é o Ivan, com a Heleninha, que é a personagem da Renata Sorrah. A Heleninha, que é filha da Odette Roitman. E ela tem uma cena muito interessante que ela fica com tanto medo, tanto preocupação, nervosismo que a mãe vai voltar, que ela se entrega às bebidas novamente. E aí tem uma cena lá bizonha e a mãe acha que mentiram pra ela e que ela não tinha melhorado a bebida de forma nenhuma. Você tem também aqui, finalmente, a Maria de Fátima consegue separar a Solange do... Ai, como é o nome dele? Ela consegue separar finalmente a Solange do Afonso. A Solange, que é a colega de quarto dela, jornalista, e o Afonso é outro filho da Odette Roitman. Eu realmente não gosto do Afonso e nem da Solange separadamente, portanto o casal não me interessava muito. E é importante que a gente tenha muita empatia com eles pra gente sentir o nível de maldade da Maria de Fátima, né? Mas assim, eu acho que independente de qualquer coisa, é perceptível que o que a Maria de Fátima fez foi muito escroto. Portanto, você nem precisa gostar muito deles. Apesar de que eles têm uma cena em que o Afonso acha que tá sendo corno, que eu preciso dizer que é muito boa, é uma das minhas cenas favoritas da novela até agora. Entre as muitas armações da Maria de Fátima, que eu já comentei aqui, a que finalmente separa os dois é quando ela pede pro César, que é o namorado barra cafetão, barra mexer, barra qualquer coisa dela. Ela dá um jeito dele entrar escondido no apartamento. O Afonso chega e acha que os dois estão tendo um caso secretamente lá. A cena é muito engraçada, muito bem feita. E não é pra ser engraçada, é pra ser bem dramática e triste pra personagem da Solange. Mas enfim, o que é que eu posso fazer? Eu achei engraçado e eu gostei da cena, não tô nem zoando. Outra cena interessante é quando finalmente o Ivan, né, ele consegue subir de cargo lá na empresa dele, assim, aderindo a manobras que só fazem sentido na ficção. Porque sabemos que no mundo real, se ele tentasse se passar por um diretor de uma empresa da qual ele não faz parte, assim que descobrissem, iam chamar a segurança e ele ia estar respondendo pelo menos um processinho lá. Mas, como é ficção, ele consegue demonstrar que ele é uma pessoa muito inteligente, muito acima dos demais. E aí você tem a Odette se interessando por ele, primeiro pela questão de trabalho e depois como genro mesmo. Veja só você. Ela tem essa ideia de querer que a Heleninha e o Ivan, apesar dele ser uma classe um pouquinho mais baixa que ela, mas não tanto quanto a Maria de Fátima, por exemplo, de eles se juntarem talvez para dar um rumo na vida dela. Ela tem essa ideia de que com o marido ela vai melhorar, vai parar de beber, vai ser mulher mais focada. Enfim, esse tipo de bobagem. É importante destacar que a Odette Roitman, ela não é daqueles vilões que fica só ali, sabe? Esperando a hora de agir ou fica só focada numa maldade específica. Não. Ela é aquele tipo de vilã que tá sempre falando alguma besteira e tá sempre incomodando alguém. Ela é incrível com isso. Esses dois casais são os casais principais. Você tem um outro encontrinho, principalmente no núcleo mais adolescente, vamos dizer assim, que é insuportável pra mim, desculpa. Eu acho eles muito chatos. E dentre outros pequenos casaizinhos. Mas eu acho que dos problemas da novela pra mim, não quer dizer que seja um problema narrativo mesmo, é um problema meu, é que você tem as narrativas principais e não tem narrativas paralelas que utilizem os outros personagens. Então tem personagens que você tem a sensação de que ele tá só lá stand-by, esperando a hora que ele vai ser útil novamente, em vez de criar algumas tramas paralelas e núcleos paralelos. Enfim, essa é só a minha opinião. Isso me chamou muita atenção durante o torneio de gamão, quando
Enfim, eu não sei se ricos realmente faziam torneio de gamão naquela época, ou torneio de jet ski, como teve na parte anterior. Ou se era só a Globo zoando, mas enfim. E aí você tem um estressezinho entre o Marco Aurélio e a namorada da irmã dele. Diga-se de passagem, ninguém fala que as duas são namoradas. Só usa o termo amiga mesmo. E faz sentido para aquela época. Só que o que eu quero destacar, ali eu lembrei que ele tinha essa... Como eu posso dizer? Você tinha essa narrativa dele com o filho, porque ele tinha medo que o filho se tornasse... Ele também não fala, não usa esses termos. Mas tinha medo que ele se tornasse, sei lá, homossexual. E eu acho que provavelmente com medo dessa questão genética, já que a irmã dele é. Mas eu tinha esquecido completamente dessas personagens. E elas foram importantes, por exemplo, lá naquela época que tem aquela passagem que a personagem da Regina Duarte, que eu esqueci o nome, tá pensando em ir para trabalhar num restaurante lá em Búzios, que seria o restaurante da pousada delas. Então por aí vocês tiram. Elas ficam meio que stand-by, não são só elas, vários personagens ficam. E aí começa a ser útil novamente quando você tem um momento que finalmente a Heleninha vai descobrir que o Ivan tem uma namorada quase noiva, porque eles moram juntos, e que ela tava se sentindo sendo feita de palhaço o tempo todo por todo mundo. Eu tô gostando da história até agora, mas eu acho que tem alguns probleminhas pra mim. Primeiro, como eu já comentei várias vezes, é esse problema das narrativas secundárias que não estão funcionando muito bem. A segunda coisa que eu não gosto é dessa história da mala de dinheiro, porque ela puxa muito a narrativa da história. O que eu quero dizer? Uma narrativa que seria sobre o exagero, sobre a ganância em detrimento da generosidade, ou da inocência exagerada em detrimento da pessoa que sabe o que quer e que corre atrás, que vamos dizer assim, é identificado principalmente no conflito da Raquel e do Ivan como casal. Você vê claramente que a mala de dinheiro está sendo usada para introduzir esse problema. Ou seja, em vez de você introduzir essa questão usando o relacionamento, usando uma possível namoro do Ivan com a Heleninha, uma reaproximação da Maria de Fátima com a Raquel, eles brigando porque querem usar, porque um acha que o outro não está se comportando do jeito que deveria. Então você tira isso do foco e põe a mala de dinheiro, joga a mala de dinheiro, que é um elemento muito artificial, e aí você não discute as características dos personagens. Você não discute se, realmente, será que o Ivan ele é muito ganancioso e por isso ele fica se aproximando da família da patroa? Será que a Raquel ela é muito inocentezinha e por isso que as coisas não dão tão certo como deveriam para a vida deles? E aí você tira isso e coloca essa mala de dinheiro totalmente alienígena que faz com que eles briguem, discutam, e você sabe que qualquer coisa que acontecer com o casal vai ser por causa dessa bendita mala. Não vai ser por causa do problema com a filha, não vai ser por causa do problema com a família da chefe, não vai ser por causa do problema de trabalho, vai ser por causa dessa mala que nem deveria estar ali. Então eu acho que isso gera um detrimentozinho para a história. Mas eu tô gostando muito, eu não achei que eu fosse gostar, eu não achei que fosse continuar assistindo quando eu comecei, eu achei que eu fosse parar lá na primeira parte. Esse já é o terceiro vídeo e eu creio que vão ter ainda mais alguns vídeos, porque essa novela se mostra bem longa aqui no catálogo do serviço de stream. Paramos no capítulo de número 51 e a partir de agora eu vou dar uma corrida depois do tempão de ato que fiz na novela. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, dar um joinha e comentar o que você acha de Vale Tudo. Obrigado e até o próximo vídeo.